Imagine que você está vivendo uma vida tranquila, confortável e segura, mas de repente, um decreto é assinado ordenando a morte de todas as pessoas do seu povo. E só você pode impedir isso. Só que tem um problema. Para fazer isso, você precisa arriscar sua própria vida. O que você faria? Fugiria? Tentaria se esconder? Ou enfrentaria o perigo, mesmo sabendo que poderia morrer? Essa é a história de Esther, uma jovem órfã que se tornou rainha de um dos impérios mais poderosos da história e que teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que poderia custar sua cabeça ou salvar milhares de pessoas. Essa história tem reviravoltas impressionantes e um final inacreditável. Então, fique até o final, porque você não vai acreditar no que aconteceu com ela. Para entender a história de Esther, primeiro precisamos voltar no tempo e conhecer o cenário onde tudo aconteceu. Estamos falando do Império Persa, um dos maiores impérios que já existiram. Ele dominava desde a Índia até a Etiópia e era governado pelo rei Assuero, conhecido também como Xerxes. Esse rei era famoso por sua riqueza, seu poder e, claro, por sua autoridade absoluta. O que ele ordenava, ninguém podia questionar. Seu palácio ficava na cidade de Suzã e era um lugar de luxo e ostentação, onde banquetes grandiosos aconteciam e onde as leis eram feitas sem que ninguém ousasse desafiar o rei. Foi nesse contexto que uma jovem comum, sem riquezas ou posição social, foi colocada no caminho da realeza e se tornou a peça-chave de uma história que mudaria tudo. Esther não nasceu em um palácio. Pelo contrário, sua vida começou de maneira humilde e difícil. Ela era judia e foi criada por seu primo Mordecai, porque havia perdido seus pais muito cedo. Os judeus, naquela época, não estavam vivendo em sua terra natal. Eles tinham sido levados como prisioneiros para a Pérsia e eram vistos como estrangeiros naquela terra. Mesmo com todas essas dificuldades, Esther era conhecida por sua beleza e por seu coração bondoso. Mas ela nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer com sua vida. Tudo começou quando a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, tomou uma decisão ousada. Durante um grande banquete, o rei ordenou que ela fosse até o salão para exibir sua beleza diante dos convidados, mas Vasti recusou. E isso, para o rei, foi uma afronta inaceitável. Naquele tempo, uma rainha jamais poderia desobedecer ao rei. Então, como punição, Vasti foi destituída do trono. Agora, o rei precisava de uma nova rainha. Foi então que ele ordenou que as mulheres mais belas do império fossem levadas ao palácio, para que ele escolhesse sua nova esposa. Esther estava entre elas. Esther foi levada ao palácio e passou meses sendo preparada para conhecer o rei. Durante esse tempo, Mordecai a aconselhou a não revelar que era judia. Isso poderia ser perigoso. Quando chegou o momento, Esther foi apresentada ao rei, e algo impressionante aconteceu. Assuero se encantou por ela mais do que por qualquer outra mulher. Ele imediatamente a escolheu como sua nova rainha. Mas o que parecia ser um conto de fadas logo se transformou em uma batalha pela sobrevivência. Enquanto Esther vivia no palácio, um homem poderoso estava tramando algo terrível. O nome dele era Hamã, e ele era um dos homens mais influentes do reino. Mas ele tinha um grande problema. Ele odiava os judeus, especialmente Mordecai. Tudo começou porque Mordecai se recusava a se curvar diante de Hamã, algo que era exigido de todos. Esse simples ato despertou um ódio tão grande em Hamã que ele decidiu se vingar não apenas de Mordecai, mas de todo o povo judeu. Ele então enganou o rei e conseguiu que fosse assinado um decreto que ordenava a morte de todos os judeus em um único dia. Homens, mulheres, crianças, ninguém escaparia. Quando Mordecai descobriu esse decreto, ele ficou desesperado. Sabia que só havia uma pessoa que poderia impedir esse massacre: Esther. Mordecai enviou uma mensagem a Esther dizendo que ela precisava fazer algo. Mas havia um grande problema.
Nenhuma pessoa, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem ser chamada. Se fizesse isso, poderia ser condenada à morte imediatamente. Esther estava diante da decisão mais difícil de sua vida. Ela poderia se esconder e salvar sua própria vida, ou poderia arriscar tudo para tentar salvar seu povo. Foi então que ela tomou uma decisão corajosa. Pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias, sem comer e sem beber. E então, mesmo sabendo dos riscos, ela se vestiu com suas roupas reais e entrou na presença do rei. O que aconteceu depois foi inacreditável. Quando o rei viu Esther, ao invés de condená-la, ele estendeu seu cetro para ela, um sinal de que estava disposto a ouvi-la. Esther então preparou um plano. Convidou o rei e Hamã para um banquete especial, e durante esse banquete revelou toda a verdade. Ela disse ao rei que alguém havia planejado exterminar seu povo e que ela mesma fazia parte desse povo. Quando o rei perguntou quem estava por trás disso, Esther apontou diretamente para Hamã. Assuero ficou furioso. Ele percebeu que havia sido enganado por Hamã e ordenou sua execução. Não só isso, mas revogou o decreto contra os judeus e permitiu que eles se defendessem. Graças à coragem de Esther, todo o povo judeu foi salvo. A coragem de Esther foi tão marcante que até hoje os judeus celebram a festa de Purim para lembrar desse grande livramento. A história dela nos ensina que, muitas vezes, somos colocados em situações difíceis, não por acaso, mas porque temos um propósito maior. Esther poderia ter escolhido o medo, mas escolheu a fé. E agora eu te pergunto, você teria essa mesma coragem? Se estivesse no lugar dela, arriscaria tudo por aquilo que é certo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa. Nos vemos no próximo vídeo.